E a palavra-chave? Jesus. Eita. Esse é crente. Jesus é o Senhor. Palavra-chave. Sei lá, você tenta falar. Engraçado. Eu pensei nisso. Só Deus sabe, só Deus sabe. Palavra-chave. Missão. Como isso faz diferença para você que trabalha numa igreja urbana, na cidade? Como é que você aplica esse conhecimento? A gente fez aqui uma dissecação, né? Pegamos várias igrejas e tentamos dissecar, principalmente dois modelos que estão em tensão constante e o que nós entendemos como padrão bíblico. Por que é importante a gente pensar sobre isso dentro de uma matéria chamada missões urbanas? Por quê? Aqui é a cidade, certo? Aqui é a cidade, os limites da cidade. E dentro da cidade, nós temos igrejas do tipo 1, igrejas do tipo 2, é isso? Isso. E devemos fazer com que elas caminhem, sejam transformadas nessa modelo deles. A questão é a seguinte: como é que nós vamos alcançar a cidade? Qual é o plano de Deus para alcançar a cidade? Se você não souber responder isso, É através da igreja. através da igreja. O alvo de Deus para alcançar a cidade é a igreja. Então, se a igreja for enferma, o que acontece? A cidade não vai ser alcançada. Ou seja, se você quer falar em missões urbanas, necessariamente você vai ter que falar sobre revitalização de igreja, restauração de igreja. Amém? Amém. Não é só questão de plantar novas igrejas, porque a gente pode plantar igreja enfermas e vão continuar enfermas sem alcançar a cidade. A questão é plantar novas igrejas, mas também restaurar, revitalizar as atuais igrejas. Por quê? Porque o plano de Deus para alcançar a cidade é a igreja. Por isso que na aula passada nós falamos sobre Efésios 4. Por quê? Se o plano de Deus para alcançar a cidade é através da igreja, o fator fundamental é a igreja, qual é o fator fundamental da saúde da igreja? Efésios 4, o que a gente viu semana passada? Hã? Todos os membros da comunidade. Todos estão. E ele deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros evangelistas e outros pastores mestres. Quem são essa? Que categoria? Que tipo de gente é esse? Ministério. Líderes! Líderes! A turma lá atrás estava assim. Pode falar. Líder, esse aqui é o pastor.
A liderança, presbíteros, diáconos. Vocês entendem isso? Se o fator de saúde de uma cidade é a igreja, o fator fundamental de saúde de uma igreja é o quê? É a sua liderança, seu pastor, seus líderes. Por isso que a gente trabalhou na semana passada em Efésios 4:11. Por quê? Porque qual é a função bíblica da liderança? Ele é um facilitador. Ele não é um capelão apagando incêndio. Um exemplo claro disso. Amigos meus foram para os Estados Unidos atrás do Canto da Sereia. Vem pastorear uma comunidade aqui. Tem muito brasileiro, muito latino. A gente pode crescer, a igreja pode crescer muito e tal. O que acontece quando um pastor vai pastorear uma comunidade de refugiados brasileiros ilegais nos Estados Unidos? Ele se torna o quê? Um capelão e assistente social por excelência. Sabe o que ele faz? Ele tem que ir direto para o hospital, para a delegacia, tirar membro da prisão. Não faz mais nada. Eu tenho amigos que estão frustrados há 3, 4, 5 anos. Nos Estados Unidos falam, eu não sou pastor aqui, eu sou um assistente social. Eu só sirvo para ir para lá e para cá, apagar incêndio. Esse é um extremo. Mas é o dia a dia de muitos dos nossos queridos irmãos que estão pastoreando hoje. Não existe um projeto, não existe uma intencionalidade em ser um facilitador e equipar. É só o quê? Manutenção. Através do quê? Se os membros estiverem satisfeitos, isso não vai, a gente não vai alcançar a cidade com esse modelo. Da mesma maneira, voltando aqui, da mesma maneira, igrejas e pessoas que estão enamoradas, estão ouvindo o canto da sereia agora desse modelo aqui, vão se quebrar. Vão se quebrar por quê? Porque isso não vai alcançar a cidade. Isso é uma corrupção da própria identidade da liderança pastoral da igreja. Então isso também não vai trazer um movimento de missão na cidade. Portanto, qual é a chave de toda a história?